Heitor Miguel Almeida, Sales Director na Cortex, formado pelo INSPER, com Master em Administração pela PUC Rio Grande do Sul. Ele atua na interface entre tecnologia de dados e clientes corporativos. No seu papel, conduz estratégias de venda de soluções analíticas de inteligência artificial, contribuindo para o fortalecimento de tomadas de decisão baseada em dados. E a empresa que ele representa aqui, a Cortex Intelligence, é a principal plataforma de inteligência de vendas e marketing B2B do Brasil, combinando tecnologia de ponta, ciência de dados e inteligência de mercado. A Cortex transforma dados públicos e proprietários em informações estratégicas que impulsionam o crescimento das empresas. Heitor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agora é com você. Agora são 9h38, você tem 10 minutos. Quando falta 2 minutos, eu apareço na tela e daí são os 2 minutos finais. Perfeito. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Super obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar falando com vocês aqui. Eu montei uma apresentaçãozinha rápida, acho que para passar um pouco sobre as nossas soluções. A gente atende diferentes públicos hoje, né, com principalmente 4 grandes soluções, e eu vou falar um pouquinho delas, e aí fico à disposição, né, para após a reunião, né, qualquer conversa, qualquer ponto aqui, estou à disposição, né, eu e todo o meu time aqui. Falando um pouquinho sobre, né, a Cortex, né, quem que é a Cortex primeiro, né, acho que só para contextualizar. Hoje, né, a Cortex é a maior referência da América Latina em inteligência artificial aplicada a marketing e vendas. Tá? A gente tem o apoio aí de alguns dos maiores investidores globais em tecnologia, como SoftBank, Riverwood, Lightrock e Redpoint, além de sermos uma companhia Endeavor. Tá? A gente atende hoje players de todos os setores da economia, né? A gente atende essencialmente médias e grandes empresas ali, com 4 grandes soluções. Hoje são mais de 800 clientes ativos, né, que a gente atende diariamente aqui dentro da companhia. E como eu comentei, com 4 grandes soluções, na sequência eu vou detalhar rapidamente cada uma delas. Mas uma solução que a gente chama de GeoFusion Intelligence, que é fruto da aquisição da GeoFusion que a gente fez em 2022, que é uma solução de inteligência geográfica, uma solução, né, que a gente chama de PR Intelligence, e 2 soluções de GTM, uma B2B e a outra B2B2C. Descendo rapidamente em cada uma delas e, né, o que a gente busca, o que a gente quer entregar com cada uma dessas soluções, tá? Falando, né, da solução de GeoFusion Intelligence, qual que é a ideia dela? Né? Primeiro ponto é a nossa metodologia para expansão no varejo. Né? A gente tem um software onde a gente tem o Brasil inteiro mapeado por setor censitário para exatamente a gente conseguir fazer, né, seja uma, né, rede média ou grande do varejo, né, ou até às vezes uma rede pequena que está começando a expandir, a gente faz uma análise estratégica da rede atual, olhando ali, né, cada ponto dessa rede. A partir disso, a gente faz uma análise da área de influência de cada uma das lojas para entender o perfil do consumidor, o perfil do entorno dessa loja. Né? A partir disso, a gente faz o mapeamento dos fatores, né, de sucesso, de atração de cada unidade, que é o que a gente chama do DNA geográfico daquela loja, daquela rede. Né? Para quê? Para você exatamente entender o que de fato, né, dentro de uma região, de uma localização, influencia positivamente para a boa performance da sua loja. E a partir disso, você consegue fazer um planejamento de expansão macro, olhando, né, regiões, olhando cidades, o quanto uma cidade influencia a outra, mas descendo para o micro, né, fazendo um planejamento no nível de bairro, no nível de setor censitário, que é a menor região geográfica que a gente fala, né, definida pelo IBGE. E a partir disso, você pode, né, teve o DNA geográfico, fez um planejamento macro, micro, e pode fazer validações, simulações e exatamente, né, conseguir simular, né, quanto que cada uma das suas lojas poderiam faturar e faturam, e quanto uma nova loja, dado o perfil da região dela, pode faturar. Então, nessa solução, a gente apoia, né, grandes redes de loja na sua expansão. Tá? Entrando na solução de PR, né, essa é uma solução de comunicação estratégica e reputação, né, onde a ideia dela, né, a gente traz tecnologia, uma metodologia para exatamente resolver diferentes desafios estratégicos de comunicação, onde a gente monitora essencialmente tudo que falam sobre uma marca, concorrentes, mercado, tanto em mídia tradicional quanto em mídia social, on e offline, então rádio, TV, impresso, online e mídias sociais. Né, a gente normaliza e parametriza tudo isso, integrando essas diferentes fontes, para exatamente analisar em tempo real, né, customizando todos os seus KPIs, para exatamente você, né, criar dashboards ali para entender desempenho de metas, relatórios operacionais e relatórios executivos, né, da gestão da sua marca. Não adianta você só, né, trabalhar a venda se você não tiver uma marca forte, isso é super importante para a companhia. E aí a gente criou o
que a gente chama, né, de uma decisão, de uma gestão mais data-driven para a comunicação. Então, trazendo um pouquinho, a ideia é você ter, né, tanto o clipping quanto alertas automáticos ali, né, que você recebe diariamente, tá? Com toda uma parte de dashboards e métricas proprietárias para você entender publicações da sua marca, concorrentes, mercado, enfim, né, a valoração dessas publicações, tudo isso, você fazer uma gestão à vista para a área de comunicação e ter clareza do retorno e indicadores estratégicos para a sua, né, marca e para pilares importantes da companhia, né? A gente não analisa somente marcas concorrentes, mas também consegue olhar cada um desses pilares, tá? Trazendo aqui para a terceira solução de GTM Intelligence para B2B, né, para grandes empresas aí B2B. Qual que é a ideia aqui, né? É exatamente te apoiar na identificação do seu ICP, do seu mercado, né, endereçável e na sua geração de leads. Então, a gente faz um raio-x da sua carteira, né, um primeiro ponto. Qual que é a sua carteira atual de clientes? Qual que é o sucesso delas? Então, e tudo isso aplicando muito AI, nesse caso, né, AI preditivo. Tá? A gente hoje trabalha com muito AI preditivo e AI generativo. Então, faz um raio-x da carteira para exatamente, né, você identificar qual que é o seu ICP. Né? De fato, o que é o meu ICP? Mas aqui a gente vai muito além. Não olha só uma questão de porte e setor. Eu olho N outras variáveis que podem influenciar isso. Qual que é o número de headcounts numa determinada área daquela empresa? Quais tecnologias aquela empresa utiliza? Qual a frota daquela empresa? E para cada setor tem dados específicos para apoiar na identificação desse ICP. Com isso, você tem o seu mercado, né, potencial, qual que é o seu mercado endereçável, que você pode, de fato, né, atuar, e a partir disso você prioriza as suas contas. Não só olhando o seu ICP, né, mas você olha todo o score de propensão e um score de contactabilidade que a gente fala aqui, né? Então, a gente traz todos os dados da empresa, né, e os dados de contato dela para que, de fato, você faça a prospecção, né? E aí, exatamente, você consulta quem você tem que prospectar dentro daquela empresa, porque muitas vezes numa prospecção você tem que prospectar N pessoas diferentes, né? Às vezes é um diretor de vendas, um gerente de vendas, um gerente de geração de demanda, né? Um CFO, um diretor de compras, né? Quem você vai prospectar, a gente mapeia tudo isso. E, por fim, né, o que a gente chama de Lead Explorer aqui, com AI generativo, a gente apoia vocês em todo o discurso dessa prospecção, para exatamente você, né, criar o seu jeito, o jeito da sua empresa de prospectar e você replicar para todo o seu time de vendas, né? Então, a gente faz toda essa jornada, né, o que a gente chama de, né, prospecção, entendimento do mercado de ponta a ponta, desde o entendimento do seu ICP até, né, a prospecção de fato ali, tá? E, por fim, a última solução de inteligência de go-to-market B2B2C, muito voltado para a indústria de bens de consumo. Qual que é a ideia aqui, né? Dentro dessa solução, né, a ideia é exatamente você, primeiro, entender qual que é o potencial, quem que é o seu cliente atual hoje, né, a partir... Heitor, 2 minutos. Perfeito. A partir desse seu cliente, né, do perfil do seu cliente, você pode entender todo o tamanho do seu mercado, você faz uma análise do seu território de vendas, né? Então, como é que está o meu território de vendas? Onde eu tenho, né, maior positivação, onde eu tenho áreas brancas. A partir disso, você busca, né, ampliação desse mercado e monitora todas as vendas. E você pode potencializar essa jornada, né, exatamente com mapas, né, um agente de AI que pode prospectar para você um determinado PDV, né? Então, a gente liga para o PDV para exatamente entender, né, se de fato aquele PDV está aberto, qual produto aquele PDV vende, se aquele PDV tem geladeira ou não, dependendo do seu produto. E você pode também otimizar o território de vendedores, né? Todo o seu território de vendedores, né? A indústria tem um número de representantes muito alto, então você pode otimizar através da nossa solução. A gente fala que, no final, é a única plataforma que combina fatores essenciais para encontrar PDVs ideais. É o PDV certo, com a maior propensão, que esteja aberto, né, com uma alta operacionalidade, e que esteja perto de onde você já opera, né? Então, o certo, o aberto e o perto, tá? Então, a gente trabalha exatamente esses 3 pilares para aumentar a positivação da indústria. Tá? Então, pessoal, essa era um pouco da ideia das 4 grandes soluções. E agora eu deixo só a última mensagem, um convite. A gente vai fazer nossa segunda edição do Cortex Summit no dia 2 de setembro aqui em São Paulo. Então, quem estiver em São Paulo, né, vai ser um prazer receber vocês. A gente vai, né, tem diversos convidados, né, como o presidente do McDonald's, VP, né, de marketing da SAP, né, grandes diretores, né, de grandes empresas participando, onde a gente vai falar
muito, né, da trilha de inteligência geográfica, de inteligência de go-to-market B2B e B2B2C, tá? Tá aqui um QR Code, né, para você adquirir seu ingresso se quiser, e tem até um cupom aqui no meu nome, né, de desconto, tá? Então, um super convite para quem estiver em São Paulo no dia 2 de setembro. Bom, pessoal, acho que era isso. Mais uma vez, acho que dentro do tempo aí, super obrigado pela oportunidade, pelo tempo, e estamos à disposição aqui, né, tanto eu quanto todo o meu time aqui, para conversar com vocês a qualquer momento. Heitor, muito obrigado pela sua participação. A Graciele, inclusive, aqui da CNH, já está pedindo a gravação do seu pitch, porque provavelmente ela vai discutir com o time dela. Novamente, obrigado.